Durante o divórcio, ela caiu desmaiada de exaustão total. O ex-marido milionário correu, mas viu algo que o paralisou. Não era só cansaço. Era um segredo que ela tentou esconder, e naquele momento, tudo que ele acreditava virou pó. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Helena despertou com o barulho insistente do celular. Olhou para o relógio. 5h30 da manhã. Quem ligaria? Naquela hora, o nome de Luciana piscava na tela. Seu coração acelerou imediatamente. Helena, você precisa vir para São Paulo agora. É sobre o seu pai. A voz de sua irmã soava diferente. Não era apenas preocupação, era urgência. Helena sentou-se na cama, sentindo o ar faltar. O que aconteceu? Ele teve um colapso durante a reunião da empresa. Está no Hospital São Luís. Os médicos dizem que foi exaustão extrema, mas Luciana hesitou. Tem algo mais. Ele estava com documentos estranhos, papéis que mencionam a mamãe. Helena sentiu um calafrio. Sua mãe havia partido há 15 anos quando ela tinha apenas 18 anos. O império empresarial de seu pai, Roberto Albuquerque, havia crescido exponencialmente desde então, transformando-o em um dos homens mais poderosos do Brasil. Mas o nome de sua mãe raramente era mencionado na mansão dos Albuquerque. Estou pegando o primeiro voo de Recife. Me espere no aeroporto. Enquanto arrumava apressadamente a mala, Helena olhou para a foto na mesa de cabeceira. Ela, Luciana e seus pais em uma praia de Maragogi. A última viagem em família, antes de tudo desmoronar. Sua mãe, Elisa, sorria de forma enigmática, como se já soubesse que em poucos meses enfrentaria o diagnóstico que mudaria suas vidas para sempre. No avião, Helena não conseguia parar de pensar. Seu pai sempre fora um homem distante, obcecado pelo trabalho. Depois da partida de sua mãe, ele mergulhou ainda mais fundo nos negócios, transformando o pequeno escritório de arquitetura em uma das maiores construtoras do país. As filhas ficaram em segundo plano, principalmente Helena, que sempre questionava demais, que sempre se parecia demais com a mãe. Por isso, ela havia se mudado para Recife 5 anos atrás, assumindo a filial nordestina da construtora. Era uma forma de respirar, de fugir da sombra do pai. E agora, estava voltando porque ele tinha documentos misteriosos sobre sua mãe. O que poderia ser tão importante depois de tanto tempo? Quando o avião pousou em Congonhas, Helena sentiu o peso de São Paulo sobre seus ombros novamente. A cidade que guardava tantas memórias, tantos segredos. Luciana esperava no desembarque, impecável como sempre no seu terno cinza, mas com olheiras que denunciavam uma noite sem sono. As irmãs se abraçaram brevemente. Não eram de demonstrações excessivas de afeto, herança do pai. O que exatamente você encontrou? Helena perguntou enquanto caminhavam rapidamente pelo aeroporto. Uma pasta azul, trancada na gaveta do escritório dele. Dentro, vários documentos sobre uma propriedade em Paraty, uma casa na praia que aparentemente pertence à mamãe. Ou pertencia... não sei. O estranho é que as contas de manutenção continuam sendo pagas pela empresa todos esses anos. Helena parou no meio do saguão. Como assim? Papai vendeu todas as propriedades dela depois que ela nos deixou. Foi parte do acordo, você sabe disso. Luciana baixou a voz. Aparentemente não vendeu todas. E tem mais. Encontrei recibos de depósitos mensais para uma conta nas Ilhas Cayman. Começaram logo após a partida dela e continuam até hoje. Valores significativos, Helena. As duas entraram no carro de Luciana, um BMW preto com motorista. Helena tentava processar a informação. Seu pai, sempre tão pragmático e inflexível, mantinha uma casa secreta da mãe? Fazia pagamentos misteriosos por 15 anos? Ele recuperou a consciência? Perguntou Helena. Sim, mas está agitado. Fica perguntando sobre os documentos, se alguém os viu. Os médicos precisaram sedá-lo levemente. O Hospital São Luís era um colosso de vidro e aço no coração do Itaim Bibi. Roberto Albuquerque ocupava uma suíte privativa no último andar, com vista para o Parque do Ibirapuera. Mesmo hospitalizado,
O patriarca dos Albuquerque mantinha seu status. Quando as irmãs entraram no quarto, ficaram surpresas. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos desde o último encontro familiar, há apenas 2 meses. Seu rosto estava pálido, os cabelos grisalhos desalinhados. Algo impensável para um homem que sempre prezou tanto pela aparência. Vocês duas juntas. Isso sim é uma surpresa. A voz dele ainda mantinha a firmeza habitual, mas havia algo diferente. Vulnerabilidade. O que está acontecendo, pai? Helena foi direta, como sempre. Luciana encontrou documentos sobre mamãe, uma casa em Paraty, depósitos em contas offshore. Roberto fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, Helena viu algo que nunca havia presenciado antes. Seu pai estava com medo. Eu não queria que vocês descobrissem assim, não era para ser agora. Ele hesitou, olhando pela janela. Sua mãe, ela não... Um toque na porta interrompeu a conversa. Uma enfermeira entrou, anunciando que era hora dos medicamentos e que o paciente precisava descansar. Voltem amanhã, disse Roberto, e não façam nada até conversarmos. Não toquem nos documentos, não vão à casa, não contem a ninguém. Prometam. As irmãs assentiram, confusas e intrigadas. Ao saírem do hospital, partilhavam a mesma sensação inquietante. A história que conheciam sobre sua família, sobre sua mãe, era aparentemente uma elaborada construção. E agora, as primeiras rachaduras começavam a aparecer na fachada perfeita dos Albuquerque. Vamos para a casa da praia, decidiu Helena, ignorando completamente o pedido do pai. Agora. Luciana hesitou apenas por um instante, antes de ordenar ao motorista. Paraty, o mais rápido possível. A verdade esperava por elas, escondida por 15 anos entre o mar e a montanha. Enquanto o carro cortava a Via Dutra rumo ao litoral, Helena tirou do bolso um pequeno objeto que guardava há anos. Um chaveiro com uma tartaruga de prata. O último presente de sua mãe. Para você sempre encontrar o caminho de casa, ela havia dito. Helena nunca entendeu completamente aquelas palavras. Até agora, a estrada para Paraty parecia interminável. O silêncio entre as irmãs era pontuado apenas pelo som do motor e ocasionais notificações nos celulares. O Império Albuquerque não parava, mesmo com seu patriarca hospitalizado. Você acha que mamãe poderia estar... Luciana não completou a frase, mas o pensamento pairou no ar como uma possibilidade elétrica. Viva, depois de todos esses anos? Helena ajeitou-se no banco. Não sei, o diagnóstico era terminal. Lembro do médico explicando. Papai nos levou para aquela sala fria no hospital. Mas e se... Luciana mordeu o lábio, hesitante. E se foi tudo uma encenação? Se ela simplesmente foi embora? O funeral foi com um caixão fechado. Ninguém realmente a viu depois daqueles últimos dias no hospital. Helena contemplou o horizonte através da janela. 15 anos se questionando por que a mãe havia deixado tão poucos rastros, tão poucas memórias físicas. As fotos que desapareceram gradualmente da mansão. Os pertences que foram doados com uma rapidez quase suspeita. A recusa do pai em visitar o cemitério. Se isso for verdade, por que ela nos abandonaria, Luciana? Que motivo justificaria deixar 2 filhas adolescentes? A pergunta ficou suspensa entre elas enquanto o carro entrava na histórica cidade de Paraty. As ruas de pedra, as casas coloniais, tudo parecia saído de outro tempo. Um lugar perfeito para se esconder ou para recomeçar. Seguindo as coordenadas encontradas nos documentos, chegaram a uma estrada de terra que serpenteava entre a mata atlântica densa. Após 20 minutos em um caminho cada vez mais estreito, o motorista parou diante de um portão de madeira desgastado pelo tempo e maresia. É aqui, Luciana conferiu o endereço. Praia da Conceição, número 17. O portão não estava trancado. Ao empurrá-lo, revelou-se uma trilha coberta por folhagens que levava a uma casa de 2 andares, parcialmente escondida entre amendoeiras. Era uma construção simples, mas elegante. Janelas amplas voltadas para o mar, uma varanda que circundava todo o primeiro andar, paredes de um azul desbotado que se camuflava com o céu. A casa
não parecia abandonada. Havia vasos com plantas, bem cuidadas, uma rede balançando suavemente na varanda. Alguém vivia ali, ou pelo menos frequentava o lugar regularmente. Helena sentiu seu coração disparar. Com passos hesitantes, subiu os degraus da varanda e aproximou-se da porta. Não precisou bater. A porta se abriu antes mesmo que ela erguesse a mão. Uma mulher de seus 50 e poucos anos estava parada na soleira. Não era Elisa Albuquerque, mas seu rosto não era totalmente estranho. Maria? Helena reconheceu a antiga governanta, da família que havia se aposentado repentinamente na mesma época da partida de sua mãe. Eu sabia que vocês viriam um dia, a mulher disse com voz calma. Só não esperava que fosse tão cedo. Maria abriu mais a porta, convidando-as a entrar. O interior da casa era acolhedor, com móveis simples e muitos livros, uma decoração que imediatamente lembrava o gosto de Elisa Albuquerque. Onde está nossa mãe? Luciana perguntou diretamente, sua voz tremendo ligeiramente. Maria apontou para uma poltrona voltada para o mar. As irmãs não haviam notado antes, mas havia alguém sentado ali, observando o oceano. A pessoa se levantou lentamente e se virou. Não. Era Elisa Albuquerque. Era um homem na casa dos 60 anos, com olhos incrivelmente parecidos com os delas. Meu nome é Antônio Menezes, ele disse com voz grave. Eu sou irmão da mãe de vocês. Temos muito o que conversar. Helena e Luciana trocaram olhares confusos. Sua mãe nunca mencionara ter um irmão. Segundo a história familiar oficial, Elisa era filha única de um casal já falecido de Minas Gerais. Isso não faz sentido. Helena recuou um passo. Nossa mãe não tinha irmãos. A Elisa que Roberto Albuquerque apresentou ao mundo não tinha, o homem respondeu, calmamente. Mas a verdadeira Elisa, a mulher que nasceu Elisa Menezes numa pequena cidade do interior da Bahia, tinha 3 irmãos. Eu sou o único que sobreviveu para contar essa história. Ele gesticulou para que se sentassem. Maria trouxe uma bandeja com água e café, movendo-se com a familiaridade de quem conhecia bem aquele espaço. Sua mãe não morreu de câncer há 15 anos, Antônio continuou, enquanto as irmãs permaneciam estáticas. Ela fugiu. Precisou fugir. E Roberto ajudou a orquestrar tudo, embora eu suspeite que ele só o fez quando não teve mais alternativas. Fugiu de quê? De quem? Luciana perguntou, sua voz oscilando entre incredulidade e esperança. Antônio suspirou profundamente antes de responder, do passado dela, de pessoas poderosas que finalmente haviam descoberto onde ela estava, e principalmente da verdade sobre quem ela realmente era antes de se tornar Elisa Albuquerque. Helena sentiu a sala girar. Toda sua vida estava alicerçada em uma mentira? Sua própria mãe era uma desconhecida? Onde ela está agora? Conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. O olhar de Antônio se suavizou, mesclando tristeza e esperança. Isso é o que precisamos descobrir juntos, porque algo aconteceu há 3 semanas. Depois de 15 anos escondida, sua mãe desapareceu novamente, e desta vez nem mesmo Roberto sabe onde ela está. Maria colocou sobre a mesa uma foto recente. Uma mulher de cabelos grisalhos curtos, olhos intensamente azuis, os mesmos olhos de Helena, sorrindo para a câmera com o mar ao fundo. Era Elisa, mais velha, diferente, mas inconfundivelmente sua mãe. Este é o verdadeiro motivo do colapso de seu pai, Antônio explicou. Não foi estresse pelo trabalho, foi medo. Elisa sumiu, e com ela, documentos que podem comprometer muita gente poderosa, inclusive ele próprio. Helena pegou a foto com mãos trêmulas. A mulher que a havia embalado em tantas noites de febre, que havia ensinado-a a nadar, a ler poesia, a questionar o mundo, estava viva. Estivera viva todos esses anos, a poucos quilômetros de distância. Por que ela nunca nos procurou? A pergunta escapou como um lamento. Porque o acordo era claro, respondeu Antônio. A segurança de vocês em troca do desaparecimento completo dela. Sem contatos, sem rastros. Roberto construiu um império, mas fez inimigos no caminho. E alguns desses inimigos descobriram o passado de sua mãe.
Um passado que poderia destruir não apenas a reputação dos Albuquerque, mas colocar todos vocês em perigo real. Helena sentiu a raiva crescendo dentro de si. Raiva do pai que mentira, da mãe que escolhera abandoná-las, deste tio desconhecido que aparecia com verdades impossíveis de digerir. Que passado é esse tão terrível que justificaria abandonar as próprias filhas? Questionou, levantando-se abruptamente. Antônio olhou para Maria como se buscasse permissão. A antiga governanta assentiu levemente. Sua mãe não era arquiteta quando conheceu Roberto, ele começou. Ela era jornalista investigativa e havia descoberto algo que nunca deveria ter vindo à luz. O som das ondas do mar ecoava pela casa aberta, enquanto o passado finalmente começava a se revelar, trazendo consigo o peso de segredos mantidos por décadas. Segredos que agora ameaçavam não apenas a família Albuquerque, mas estruturas de poder enraizadas profundamente no coração do Brasil. Jornalista investigativa, repetiu Luciana incrédula. Impossível. Temos álbuns inteiros da formatura dela em arquitetura. Papai conheceu mamãe na faculdade. Antônio sorriu tristemente enquanto servia mais café. Documentos falsificados. Histórico criado retroativamente. Roberto Albuquerque já era influente o suficiente na época para fabricar o passado que desejasse para sua futura esposa. Ele fez uma pausa. A faculdade de arquitetura da qual sua mãe supostamente se formou passou por um incêndio misterioso no departamento de registros acadêmicos 2 anos depois do casamento dela. Conveniente, não? Helena tentava assimilar cada nova informação. Memórias de infância surgiam com novos significados. A mãe que sempre fotografava tudo, que fazia anotações em pequenos cadernos, que lia jornais obsessivamente, que ensinara as filhas a questionarem narrativas oficiais. Se ela era jornalista, onde trabalhava? Que reportagem tão perigosa ela estava investigando? Helena perguntou. Antônio abriu uma gaveta e tirou um recorte de jornal amarelado pelo tempo. Era uma matéria sem assinatura, de 1992, sobre irregularidades em licitações públicas durante o boom de privatizações. Elisa estava investigando um esquema que envolvia políticos de alto escalão e empresários. Um cartel que manipulava licitações, superfaturava obras públicas e desviava bilhões. Ele apontou para um nome na matéria. Este homem, Fernando Guimarães, era o centro de tudo e também era padrinho de casamento de seus pais. Helena reconheceu o nome imediatamente. Guimarães era presença constante nos jantares da mansão Albuquerque durante sua infância. Um político poderoso que depois se tornara ministro, falecera há alguns anos, reverenciado como estadista. Mamãe descobriu que papai estava envolvido nesse esquema? Perguntou Luciana, conectando os pontos. Não. Inicialmente, Antônio explicou. Na verdade, foi Roberto quem procurou Elisa, fingindo ser uma fonte para a investigação dela. Ele era um jovem arquiteto ambicioso que havia percebido o esquema e queria denunciar. Pelo menos, foi o que ele disse a ela. Maria, que estivera silenciosa, interrompeu. Sua mãe costumava dizer que se apaixonou por Roberto porque ele parecia ser o único homem honesto em um mundo de corruptos. Um sorriso irônico cruzou seu rosto. Irônico como o destino brinca. Conosco, não? Com o tempo, continuou Antônio, Roberto convenceu Elisa a parar a investigação. Disse que era perigoso demais, que eles a matariam. Ofereceu proteção, um novo começo. Eles se casaram rapidamente. E Elisa Menezes, a jornalista destemida da Bahia, desapareceu. Em seu lugar surgiu Elisa Albuquerque, a elegante arquiteta de família tradicional. Helena sentiu náuseas. Sua vida inteira era construída sobre mentiras. Por que ela aceitou? Por que abandonou tudo? Porque ela descobriu que estava grávida, respondeu Maria suavemente, olhando para Helena. De você. E porque ela realmente amava Roberto. Acreditava que ele havia se envolvido apenas superficialmente no esquema e que queria se redimir. O que mudou então? Questionou Luciana. Por que 15 anos atrás ela precisou morrer? Antônio e Maria trocaram olhares pesados.
Porque o passado nunca fica enterrado para sempre, Antônio respondeu. Alguém descobriu quem Elisa realmente era e ameaçou expor não apenas a falsa identidade dela, mas também evidências que ela havia guardado. Evidências que poderiam incriminar dezenas de pessoas poderosas, incluindo seu pai. Que evidências? Pressionou Helena. Um pendrive, documentos, gravações. Sua mãe nunca realmente abandonou a investigação, apenas a manteve em segredo. Durante anos, enquanto vivia como a perfeita esposa de Roberto Albuquerque, ela continuou coletando provas. Era sua apólice de seguro e eventual redenção. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Lá fora, o céu começava a escurecer, a praia deserta refletindo o laranja do pôr do sol. 15 anos atrás, Maria continuou, alguém encontrou o esconderijo dessas provas na mansão. Enviou uma mensagem direta. Sabemos quem você é, Elisa Menezes, e o que você sabe. A única saída foi desaparecer. E agora ela sumiu de novo, completou Helena. Mas por quê? Depois de tanto tempo escondida aqui, porque o pendrive que ela guardou por tantos anos foi roubado há um mês, explicou Antônio. E 3 dias depois, Fernando Guimarães Júnior, filho do antigo ministro, anunciou sua candidatura à presidência. Ele lidera todas as pesquisas. Helena sentiu um arrepio. Fernando Júnior também frequentava a mansão durante sua infância. Filho mimado, sempre com um ar de superioridade. Agora, um político em ascensão meteórica. Vocês acham que nossa mãe foi atrás do pendrive? Ou está fugindo de quem o roubou? Isso, respondeu Antônio, levantando-se, é o que precisamos descobrir. E rápido, porque se Elisa está certa, as informações nesse pendrive não ameaçam apenas reputações, ameaçam o futuro do país. Maria aproximou-se com uma caixa de madeira entalhada. Sua mãe deixou isso para vocês. Disse que só deveria ser aberto se ela desaparecesse novamente. Dentro da caixa havia 2 envelopes, cada um com o nome de uma das filhas, e um mapa antigo do Brasil com marcações em várias cidades. Helena abriu seu envelope com dedos trêmulos. Dentro, uma carta, escrita à mão e uma chave dourada pequena. Minha querida Helena, ela começou a ler em voz alta, a voz de sua mãe ecoando em sua memória. Se você está lendo isto, significa que nossos caminhos finalmente se cruzaram novamente, embora não da maneira que sempre sonhei. Há tanto a explicar, tanto a pedir perdão, mas o tempo é nosso inimigo agora. Você sempre foi a que fazia. Perguntas a que via além das aparências. Por isso a você confio a chave. Não do passado, este está selado, mas do futuro. Um futuro onde a verdade não precise se esconder. Encontre-me onde o rio beija o mar, onde fizemos nosso último piquenique. Lembra-se da história que contei sobre a tartaruga que encontra seu caminho mesmo através do oceano. É hora de você encontrar o seu. Com amor eterno, mamãe. Lágrimas escorriam pelo rosto de Helena. Luciana, igualmente emocionada, abriu seu envelope. Sua carta continha outras pistas, complementares às de Helena. Ela deixou um jogo de pistas, concluiu Antônio, típico de Elisa, sempre transformando até mesmo o perigo em um quebra-cabeça intelectual. Onde o rio beija o mar, murmurou Helena, olhando para o mapa. O delta do rio São Francisco. Passamos férias lá quando eu tinha 10 anos. Fizemos um piquenique numa pequena ilha. E a tartaruga, acrescentou Luciana. Projeto Tamar. Mamãe nos levou para ver a soltura das tartarugas bebês no mar. Lembro que você chorou, Helena. As irmãs se entreolharam, uma conexão se formando entre elas, mais forte que o ressentimento, que a distância dos anos, que as mentiras que as cercavam. Alagoas, concluíram juntas. Temos que ir imediatamente, disse Helena, levantando-se, antes que nosso pai saia do hospital e perceba o que estamos fazendo. E o que estamos fazendo? Exatamente? Perguntou Luciana, sempre a mais cautelosa. Helena olhou pela janela para o mar que escurecia com a noite chegando. Em algum lugar, sua mãe, a verdadeira, não a versão sanitizada das fotografias de família, estava esperando. Talvez com respostas, talvez com mais perguntas, mas viva.
Estamos reescrevendo nossa história, respondeu. E talvez a história do país. Enquanto as irmãs rapidamente recolhiam o material e se preparavam para sair, não perceberam o carro, escuro que estacionava discretamente no início da trilha, nem o homem que observava a casa com binóculos. Na lapela do seu paletó, um pequeno broche com o símbolo da campanha de Fernando Guimarães Júnior. A caçada havia começado. O avião, particular da construtora Albuquerque, cortava o céu noturno em direção a Maceió. Como diretoras da empresa, Helena e Luciana tinham acesso irrestrito às aeronaves corporativas, um privilégio que raramente usavam juntas. Sentadas frente a frente na cabine luxuosa, as irmãs examinavam os documentos e o mapa deixados por sua mãe. Ainda não consigo processar tudo isso, disse Luciana, passando os dedos pelos contornos da costa de Alagoas no mapa. Mamãe viva todos esses anos, papai mentindo, nossa família inteira sendo uma fachada. Helena observava a irmã com atenção. Luciana sempre fora a favorita do pai, metódica, prudente, obediente. Enquanto Helena desafiava autoridades e questionava tradições, Luciana mantinha-se na linha. Casou-se com o herdeiro de outra família influente, assumiu exatamente o cargo que o pai desejava para ela na empresa. Nunca criou problemas, até agora. O que me dói mais, continuou Helena, não é só a mentira. É perceber que ela escolheu isso. Escolheu nos abandonar para proteger... O quê? Evidências de corrupção? A reputação do papai? Ou escolheu se afastar para nos proteger, ponderou Luciana. Se essas pessoas são tão perigosas quanto Antônio sugere, talvez ela tenha feito a única coisa possível. Helena bufou, incrédula. Existem várias formas de proteger os filhos sem fingir a própria morte, Luciana. Ela poderia ter nos levado com ela. E viveríamos como? Escondidas, mudando de identidade, sem amigos, sem escola normal? O celular de Luciana vibrou, interrompendo a discussão. Era uma mensagem de Gustavo, seu marido. Seu pai está perguntando por vocês. Os médicos estão preocupados com a pressão arterial dele. Onde vocês estão? Luciana mostrou a mensagem para Helena, que franziu a testa. Não responda. Gustavo sempre foi mais leal ao papai do que a você. Ele é meu marido. E o pupilo do papai, muito antes de ser seu marido. Ou você acha que foi coincidência ele estagiar justamente no seu departamento? Papai sempre planejou essa união. Luciana desviou o olhar, ferida, mas não rebateu. No fundo, sempre suspeitara que seu casamento fora mais estratégico que romântico. O que faremos quando chegarmos a Maceió? Perguntou, mudando de assunto. Alugar um carro e dirigir até a Foz do São Francisco. Se não me engano, é perto de Piaçabuçu. Vamos precisar de um barco para chegar à ilha que mamãe mencionou. O piloto anunciou o início da descida. Enquanto afivelavam os cintos, Helena notou algo estranho no mapa que examinavam. Olhe, isso! Apontou para pequenas marcações quase imperceptíveis ao longo da costa. São coordenadas e datas. Luciana aproximou-se, intrigada. Parecem pontos de encontro ou esconderijos. Helena tirou o celular e fotografou as marcações. Vou enviar para Antônio. Talvez ele saiba o que significam. O avião tocou o solo de Maceió pouco depois das 10 da noite. Enquanto caminhavam pelo pequeno terminal VIP, Helena teve a incômoda sensação de estarem sendo observadas. Instintivamente, puxou o capuz do casaco para cobrir parcialmente o rosto. Não seja paranoica, murmurou Luciana, notando o gesto. Ninguém sabe que estamos aqui. Nosso avião tem o logo da empresa estampado na fuselagem, Luciana. Qualquer um que queira nos rastrear saberia exatamente onde pousamos. No balcão da locadora, optaram por um SUV discreto em vez dos carros de luxo que normalmente escolheriam. Pegaram a L-101 em direção ao sul, a rodovia costeira que serpenteia entre o Atlântico e as lagoas que dão nome ao estado. O celular de Helena tocou quando já estavam a caminho. Era Antônio. As coordenadas, ele disse sem preâmbulos. São rotas de fuga que Elisa planejou ao longo dos anos. Locais seguros, mas há algo errado. O quê? Pressionou Helena, colocando o telefone no viva-voz para que Luciana também ouvisse. A última marcação de 3 semanas atrás
Não foi feita por Elisa. A caligrafia é diferente, mais pesada. E o local é uma armadilha. Helena sentiu o coração acelerar. Como assim? É uma área completamente exposta, sem rotas alternativas de saída. Ninguém com treinamento em fuga escolheria um lugar assim. Alguém alterou o mapa depois que Elisa saiu. As irmãs trocaram olhares alarmados. Maria, concluiu Luciana. Ela teve acesso à casa todos esses anos. Impossível, rebateu Antônio. Maria é como uma irmã para Elisa. Arriscou tudo para ajudá-la. Então quem? Questionou Helena. Um silêncio pesado preencheu o carro. Vocês verificaram se estão sendo seguidas? Perguntou Antônio finalmente. Helena olhou pelo retrovisor. A estrada atrás deles estava escura e aparentemente vazia. Não parece. Mudem a rota, instruiu Antônio urgentemente. Não vão para a foz do rio. É exatamente o que eles esperam. A verdadeira pista está na chave. Que chave? Perguntou Luciana confusa. A chave dourada na carta de Helena. Não é uma chave literal para uma porta. É a chave de um cofre, no Banco Nacional em Maceió. Elisa me contou sobre isso há anos. Uma apólice de seguro adicional caso tudo desse errado. Helena pegou a pequena chave dourada que guardara no bolso. Parecia tão frágil, tão insignificante para carregar tanto peso. O banco só abre amanhã cedo, constatou. Então encontrem um lugar seguro para passar a noite. Hotel não. Usem dinheiro, não cartões. E, pelo amor de Deus, desliguem os celulares depois desta chamada. O GPS pode ser rastreado. A ligação encerrou-se abruptamente. Helena e Luciana permaneceram em silêncio por alguns minutos, digerindo as novas informações e implicações. Conhece algum lugar por aqui? Perguntou Luciana finalmente. Helena assentiu. Tenho uma antiga colega de faculdade que mora em Marechal Deodoro, uma cidade histórica perto daqui. Ela nos ajudará. Enquanto Helena fazia uma curva brusca para pegar uma estrada secundária, um par de faróis acendeu-se à distância, na estrada que acabavam de deixar. O carro escuro aguardara pacientemente, mantendo distância estratégica. Agora, acelerava para não perder a presa. No banco do passageiro deste carro, um homem de meia idade com feições familiares segurava uma foto antiga. Roberto e Elisa Albuquerque, jovens e sorridentes em sua festa de casamento. Ao lado deles, o padrinho, Fernando Guimarães Sr., erguia uma taça em brinde. Nunca imaginei que as filhas nos levariam até ela, comentou o homem. O destino tem um senso de ironia peculiar. O motorista apenas assentiu, aumentando a velocidade. A caçada continuava sob o céu estrelado de Alagoas, enquanto um segredo de família ameaçava se transformar numa crise nacional. Marechal Deodoro era uma pequena cidade colonial às margens da Lagoa Manguaba. Construções históricas do século XVIII, ruas de paralelepípedos e um ritmo de vida que parecia imune à passagem do tempo. Era quase meia-noite quando Helena estacionou o carro em frente a uma casa de fachada azul no centro histórico. Tem certeza que sua amiga não vai se importar? Sussurrou Luciana enquanto caminhavam até o portão. Clara é arqueóloga. Passa metade do ano em escavações pelo mundo. Quando está aqui, adoraria qualquer companhia, garantiu Helena, tocando a campainha discretamente. Uma luz acendeu-se no interior da casa. E logo uma mulher de cabelos cacheados envoltos em um lenço colorido abriu a porta. Seus olhos arregalaram-se ao reconhecer Helena. Nossa, quanto tempo! O que te traz aqui a essa hora? Perguntou, abraçando a amiga. Precisamos de um lugar para passar a noite, Helena respondeu, dispensando explicações elaboradas. É uma longa história. Esta é minha irmã Luciana. Clara assentiu, compreensiva sem fazer perguntas, uma qualidade que Helena sempre apreciara nela. Entrem. Tenho um quarto de hóspedes e um sofá-cama na sala de estudos. Não é exatamente o Plaza, mas é perfeito, garantiu Helena. Uma vez acomodadas com Clara já recolhida em seu quarto, as irmãs sentaram-se na pequena varanda interna da casa colonial, falando em sussurros. Impressionante como você tem amigos em todos os cantos do país, comentou Luciana, uma ponta de inveja na voz.
Ao contrário de você, eu tive uma vida antes da empresa, respondeu Helena, mais ácida do que pretendia. Vendo a expressão ferida da irmã, suavizou o tom. Desculpe, estou nervosa. Luciana acenou com a cabeça compreensiva. Tudo bem. Eu também estou. É como se tudo que achávamos saber sobre nossa vida fosse uma mentira elaborada. Helena tirou a chave dourada do bolso, examinando-a sob a luz fraca da varanda. O que você acha que vamos encontrar no cofre? Mais pistas? Provavelmente. Mamãe sempre adorou enigmas e desafios intelectuais. Lembra como ela montava caças ao tesouro para nossos aniversários? Helena sorriu com a memória. Era verdade. Elisa Albuquerque transformava tudo em uma aventura, mesmo aparentemente sua própria fuga e a busca posterior por justiça. Estou pensando em algo, disse Helena após um momento de reflexão. A carta mencionava onde o rio beija o mar e falava da tartaruga. E se não fosse literalmente a Foz do São Francisco? Como assim? O projeto Tamar tem várias bases pelo litoral brasileiro. Uma delas fica em Piaçabuçu, perto da Foz do Rio, mas a sede principal fica em Praia do Forte, na Bahia. Luciana franziu a testa, acompanhando o raciocínio da irmã. E Praia do Forte fica onde o rio Pojuca encontra o mar. Outro rio que beija o mar. Exatamente. E foi lá que passamos nossas últimas férias em família, antes do suposto diagnóstico de mamãe. Luciana pegou o mapa, examinando-o com renovado interesse. Há uma marcação aqui, bem em Praia do Forte, sem data. Porque não é um ponto de fuga, concluiu Helena. É o destino final. Um barulho na rua interrompeu a conversa. Luzes de faróis iluminaram brevemente as paredes da varanda. Um carro passando lentamente pela rua estreita. Por instinto, ambas recuaram para as sombras. Coincidência, murmurou Luciana sem muita convicção. Helena não respondeu. Pegou seu celular e, ignorando o aviso de Antônio, enviou uma mensagem curta para um número que não usava há anos. Era arriscado, mas necessário. Para quem você está mandando mensagem? Sussurrou Luciana, alarmada. Ricardo, respondeu Helena simplesmente. Seu ex-namorado? Aquele que papai odiava? Helena assentiu. O mesmo que agora trabalha para a Polícia Federal. Precisamos de ajuda profissional, Luciana. Estamos lidando com pessoas poderosas e perigosas. Mas se ele estiver do lado deles, se for corrompido como tantos outros... Ricardo é a pessoa mais íntegra que já conheci. Foi por isso que terminamos. Ele se recusou a aceitar um cargo na empresa que papai ofereceu para mantê-lo por perto. O celular vibrou com uma resposta quase imediata. Estou em Maceió a trabalho. Café Miramar, 7h. Venha sozinha. Helena mostrou a mensagem para a irmã. Você não vai sozinha, declarou Luciana, surpreendendo Helena com sua firmeza. Não vamos nos separar agora. Precisamos nos dividir, ponderou Helena. Você vai ao banco com a chave, enquanto eu encontro Ricardo. Cobriremos mais terreno assim. Relutantemente, Luciana concordou. As irmãs prepararam-se para dormir, sabendo que precisariam sair bem cedo na manhã seguinte. Naquela noite, Helena sonhou com tartarugas nadando contra a corrente, voltando sempre para a praia onde nasceram, guiadas por um instinto mais forte que qualquer obstáculo. No sonho, sua mãe sorria, dizendo: vê como elas sempre encontram o caminho de volta? Está no sangue delas, como está no seu. Acordou sobressaltada com o primeiro raio de sol. Era hora de seguir o instinto familiar, de nadar contra as correntezas, de mentiras até encontrar a verdade. E sua mãe? Enquanto isso, em São Paulo, Roberto Albuquerque assinava sua alta hospitalar contra recomendações médicas. Ao seu lado, Gustavo, marido de Luciana, segurava uma pasta com documentos de viagem. O jato está pronto, senhor, informou Gustavo. Conseguimos localizá-las em Alagoas, como o senhor suspeitava. Roberto assentiu gravemente. Não podemos deixá-las chegar até Elisa antes de mim. Há coisas que elas não estão preparadas para saber. E se já souberem? Questionou Gustavo. O patriarca dos Albuquerque olhou pela janela do hospital para o horizonte de São Paulo que ele ajudara a construir, literalmente. Então, teremos
Que implementar o plano de contingência, respondeu com voz pesada. Mesmo que isso signifique perder as duas. O Café Miramar ficava na orla de Maceió, com vista privilegiada para o mar de um azul quase irreal que fazia jus ao apelido de Caribe Brasileiro. Helena chegou pontualmente às 7 horas, escolhendo uma mesa externa parcialmente protegida por um guarda-sol. Vestia roupas simples compradas às pressas numa loja de departamentos, jeans, camiseta branca, óculos escuros, uma tentativa de anonimato que pouco servia para disfarçar sua elegância natural. Ricardo já estava lá, de costas para o mar, observando discretamente a entrada do estabelecimento. Ele não mudara muito nos 5 anos desde que se viram pela última vez. Ainda magro, cabelos escuros, sempre um pouco longos demais, olhos atentos que pareciam absorver todos os detalhes do ambiente. "Você está sendo seguida", foram suas primeiras palavras quando Helena sentou-se à sua frente. Sem cumprimentos, sem perguntas sobre os anos de distância. "Como sabe?" "Carro escuro, 2 quarteirões atrás. Trocou de motorista quando você entrou aqui. Profissionais." Ele tomou um gole de café. "Agora, quer me dizer por que uma das herdeiras do Império Albuquerque está fugindo em Maceió, usando roupas de loja de departamento e pedindo ajuda a um ex-namorado que não vê há anos?" Helena hesitou. Confiar em Ricardo era necessário, mas perigoso. Decidiu pela abordagem direta. "Minha mãe está viva." Ricardo não demonstrou surpresa, apenas intensificou seu olhar analítico. "Continue." Em 10 minutos concisos, Helena resumiu os eventos dos últimos 2 dias, observando atentamente as reações de Ricardo. Quando terminou, ele permaneceu em silêncio por quase 1 minuto, processando as informações. "Isso explicaria algumas coisas", disse finalmente. "Há 2 anos, a Polícia Federal abriu uma investigação sobre o esquema de licitações dos anos 90. Chamamos de Operação Alicerce. Estava progredindo bem até ser misteriosamente arquivada por falta de provas concretas." "Guimarães Júnior", deduziu Helena. Ricardo assentiu. "Seu padrinho político é o atual procurador-geral. A investigação foi enterrada 1 semana depois que ele anunciou informalmente que apoiaria a candidatura de Guimarães." "E o que isso tem a ver com minha mãe?" "Recebemos uma denúncia anônima que deu início à investigação. Uma mulher, voz alterada digitalmente, mas com sotaque sutilmente nordestino sob a distorção. Forneceu datas, nomes, metodologia do esquema, detalhes que só alguém de dentro poderia saber." Helena sentiu um arrepio. Sua mãe emergindo das sombras, após tantos anos arriscando tudo para fazer justiça. Mas por que agora? "Preciso da sua ajuda, Ricardo. Preciso encontrar minha mãe antes deles." "Deles? Quem quer que esteja me seguindo, Guimarães Júnior, talvez até meu próprio pai." Ricardo observou o movimento na rua por alguns instantes, sua mente trabalhando rapidamente. "Onde está sua irmã agora?" "Indo para o Banco Nacional abrir um cofre que minha mãe deixou para nós." Ele imediatamente se levantou, jogando algumas notas sobre a mesa. "Vamos, agora. Ela está em perigo." Ao ver a expressão alarmada de Helena, explicou. "O presidente do Banco Nacional, Eduardo Meireles, é primo de 2º grau de Fernando Guimarães Júnior. Se eles estão monitorando acessos aos cofres, não precisou completar." Helena já estava de pé pegando o celular para ligar para Luciana. "Caixa postal." "Droga! Ela deve ter desligado o celular como Antônio sugeriu." Correram para o carro de Ricardo, um Volkswagen sem identificação da Polícia Federal. Enquanto ele dirigia habilmente pelas ruas de Maceió, Helena notou um detalhe no painel. Uma pequena fotografia presa com fita adesiva. Mostrava Ricardo com uma menina de aproximadamente 8 anos, ambos sorrindo. "Sua filha?" perguntou surpresa. "Sofia", respondeu ele sem tirar os olhos da estrada. 9 anos agora." Helena calculou mentalmente. Sofia teria sido concebida nos últimos meses do relacionamento deles. Uma revelação que explicava muitas coisas. O afastamento repentino de Ricardo, a recusa ao cargo oferecido por seu pai, o término abrupto.
Por que nunca me contou? Ricardo fez uma curva fechada, cortando o caminho para o centro financeiro da cidade. Sua família não era exatamente conhecida por apoiar funcionários com complicações pessoais. Precisava do emprego na época. E depois, ele deu de ombros. Você já tinha seguido em frente. Aquela conversa precisaria esperar. Estacionaram abruptamente em frente ao imponente edifício do Banco Nacional. O relógio marcava 7h40. O banco abriria às 8h. Vejo Luciana, disse Helena, apontando para a entrada. Sua irmã aguardava nas escadarias, aparentemente tranquila, verificando o celular ocasionalmente. E vejo problemas, murmurou Ricardo, indicando discretamente um carro escuro estacionado do outro lado da rua. 2 homens, observando-a desde que chegamos. O que fazemos? Ricardo refletiu rapidamente. Vou criar uma distração. Quando eu sinalizar, você vai até ela. Saiam pelos fundos do banco. Há uma porta de serviço que leva a um beco. Estarei esperando lá com o carro. Antes que Helena pudesse protestar, Ricardo já estava saindo do veículo, distintivo em mãos. Caminhou diretamente para o carro suspeito, batendo na janela com a autoridade de policial federal. Os 2 homens imediatamente voltaram sua atenção para ele. Helena aproveitou a oportunidade, atravessando a rua rapidamente. Ao vê-la, Luciana arregalou os olhos. Não pergunte, temos que sair daqui. Agora, sussurrou Helena, puxando a irmã. Para dentro do banco ainda fechado ao público, mas com seguranças já posicionados. Mas o cofre? É uma armadilha. O banco está comprometido. Usando o nome Albuquerque, que ainda abria muitas portas, Helena convenceu um segurança a deixá-las usar a saída de serviço sob o pretexto de evitar fotógrafos da imprensa econômica. No beco estreito atrás do banco, não havia sinal de Ricardo ou seu carro. Helena sentiu o pânico crescer, até avistar Sofia correndo em sua direção. Meu pai mandou isso, disse a menina, entregando um papel dobrado antes de desaparecer novamente pelo beco. O bilhete era simples. Tropical Hotel, quarto 312. Chave sob o extintor no corredor. As irmãs trocaram olhares. Sem muitas opções, caminharam rapidamente para a avenida principal, pegando o primeiro táxi disponível. O que está acontecendo? Exigiu Luciana quando estavam a caminho do hotel. Ricardo descobriu que o presidente do Banco Nacional é parente de Guimarães Júnior. Abrir o cofre seria como anunciar nossa presença com um megafone. Luciana empalideceu. Meu Deus, eu quase... O importante é que estamos bem e temos um novo lugar seguro para repensar os próximos passos. O Tropical Hotel era suficientemente grande para proporcionar anonimato, mas não luxuoso o bastante para atrair atenção indesejada. Seguindo as instruções, encontraram a chave e entraram no quarto 312, onde Ricardo já as aguardava. Desculpem o drama, ele disse, recebendo-as. Aqueles homens eram profissionais, agentes privados pelo equipamento. Consegui despistá-los temporariamente, mas precisamos nos mover rápido. Na cama do hotel havia 3 passagens aéreas para Salvador e uma pasta com documentos. Consegui acesso aos registros de uma investigação arquivada, explicou Ricardo, abrindo a pasta. Há menções a um arquivo seguro mantido por uma testemunha não identificada. A descrição coincide com o pendrive que sua mãe guardava. E o que tem nesse pendrive que vale uma perseguição 15 anos depois? Questionou Luciana. Ricardo virou uma página do relatório, revelando uma foto antiga. Fernando Guimarães Senhor, com vários empresários em uma caçada, entre eles Roberto Albuquerque. Segundo nossas fontes, evidências de que o esquema de corrupção não terminou nos anos 90. Evoluiu, cresceu e financiou campanhas políticas, empresas de fachada e operações muito mais sofisticadas nas últimas 2 décadas. Incluindo a construtora Albuquerque, completou Helena, a realidade finalmente se encaixando como peças de um quebra-cabeça macabro. Ricardo assentiu gravemente. O império que vocês vão herdar um dia foi construído em parte com dinheiro, desviado de hospitais não construídos, escolas superfaturadas, obras públicas que desabaram anos depois por uso de material inferior. Luciana levou as mãos à boca,
horrorizada. Helena, entretanto, mostrava mais raiva que choque. Por isso, mamãe continuou investigando em segredo, mesmo depois de se casar com papai, concluiu. Ela queria reunir provas suficientes para desmantelar todo o esquema. E agora, se acrescentou Ricardo, com Guimarães Júnior prestes a possivelmente se tornar presidente, o timing não poderia ser mais crítico. O celular de Helena vibrou com uma mensagem de Antônio. Descobri onde ela está. Praia do Forte, como vocês suspeitaram. Casa na reserva ecológica, dentro da área do Projeto Tamar. Cheguem antes do pôr do sol. As irmãs olharam para as passagens que Ricardo havia conseguido. O voo para Salvador saía em 2 horas. Tempo suficiente para chegarem ao aeroporto. Vamos, decidiu Helena. Nossa mãe esperou 15 anos. Não podemos deixá-la esperando nem mais um dia. Enquanto recolhiam rapidamente seus poucos pertences, Luciana notou uma nova mensagem no celular de Ricardo. Da tela bloqueada, só conseguiu ler o início. Alvo. Confirmado em Praia do Forte. Equipe Um calafrio percorreu sua espinha. Equipe tática. Ricardo estava realmente ajudando ou conduzindo-as diretamente para uma emboscada. O destinatário da mensagem não parecia ser a Polícia Federal, mas um número não identificado. O mesmo número que, sem que Luciana soubesse, havia recebido uma mensagem de Roberto Albuquerque na noite anterior. Encontre minhas filhas. Traga-as de volta. Qualquer preço. O voo para Salvador durou pouco mais de 1 hora, tempo que Helena aproveitou para estudar os documentos que Ricardo havia fornecido. A complexidade do esquema de corrupção era impressionante. Envolvia dezenas de empresas, políticos de diversos partidos e ramificações internacionais. No centro de tudo, como uma teia meticulosamente tecida, estava Fernando Guimarães Senhor, e agora, seu filho e herdeiro político. Ao seu lado, Luciana alternava entre momentos de tensa vigilância e breves cochilos. O estresse dos últimos dias começava a cobrar seu preço. No assento atrás delas, Ricardo mantinha-se alerta, verificando discretamente os movimentos dos outros passageiros a cada poucos minutos. Tem algo que não estou entendendo, sussurrou Helena, inclinando-se para Luciana. Se mamãe tinha provas tão comprometedoras, por que esperar tantos anos para usá-las? Luciana refletiu por um momento. Talvez ela estivesse esperando o momento certo, ou reunindo mais evidências, ou hesitou, protegendo alguém. Papai, concluiu Helena amargamente, sempre protegendo papai. Ou protegendo nós duas, contrapôs Luciana. Já pensou nisso? Éramos adolescentes quando ela partiu, vulneráveis, dependentes financeiramente de papai. Helena não havia considerado esse ângulo. Era mais fácil alimentar a raiva pelo abandono do que contemplar os possíveis sacrifícios de sua mãe. O avião iniciou a descida para Salvador. Pelo sistema de som, assentos a aeromoça anunciava a temperatura agradável de 28 graus. Através da janela, Helena vislumbrou a costa dourada da Bahia, bordada pelo azul profundo do Atlântico. Em algum lugar naquele litoral, sua mãe aguardava, ou pelo menos era o que esperavam. No aeroporto, Ricardo alugou um carro utilitário discreto, evitando novamente veículos de luxo que pudessem chamar atenção. O trajeto de Salvador à Praia do Forte era de aproximadamente 80 quilômetros pela BA-099, conhecida como Linha Verde por cortar áreas de preservação ambiental. Receberam alguma nova comunicação de Antônio? Perguntou Ricardo enquanto dirigia, os olhos periodicamente checando o retrovisor. Nada desde a mensagem sobre a casa na reserva, respondeu Helena. Tentei ligar, mas caiu na caixa postal. Algo incomodava Luciana desde que saíram de Maceió. A mensagem parcial que vira no celular de Ricardo. A prontidão com que ele conseguira passagens e documentos confidenciais. A facilidade com que despistara os homens no banco. Como conseguiu acesso aos arquivos da investigação arquivada? Ela perguntou abruptamente. Pensei que você disse que o caso havia sido encerrado oficialmente. Ricardo manteve os olhos na estrada, mas seus dedos tamborilaram levemente no volante.
um sinal de tensão. Tenho amigos em várias divisões da PF. Nem todos estão felizes com o arquivamento prematuro do caso. E esses amigos não se importaram em entregar documentos confidenciais para uso pessoal? Helena olhou surpresa para a irmã. Luciana raramente demonstrava desconfiança tão explícita. Não é uso pessoal, rebateu Ricardo. Se suas suspeitas estiverem corretas, estamos potencialmente impedindo um esquema de corrupção de alcançar a presidência do país. Luciana não parecia convencida, mas recostou-se no banco, silenciosa. À medida que avançavam pela rodovia costeira, a paisagem tornava-se cada vez mais exuberante. Extensas áreas de Mata Atlântica preservada, intercaladas por glimpses do oceano azul turquesa. Finalmente, a placa indicando Praia do Forte apareceu. O vilarejo era uma mistura encantadora de rusticidade e sofisticação. Ruas de areia ou pedra, sem espaço para carros, conduziam a pequenas lojas de artesanato, restaurantes charmosos e pousadas exclusivas. Ao fundo, o farol histórico erguia-se como sentinela do local. A reserva do Projeto Tamar fica naquela direção, indicou Helena, apontando para uma área mais afastada da movimentação turística. Ricardo estacionou, próximo à entrada do projeto. Dali precisariam seguir a pé. Vamos precisar de uma história para entrar na área restrita, disse ele pegando um envelope no porta-luvas. Por sorte, eu pensei nisso. Dentro do envelope havia 3 crachás falsificados, identificações de pesquisadores associados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Impressionante, comentou Helena, examinando o crachá com seu nome e foto. Onde conseguiu nossas fotos? Redes sociais, respondeu Ricardo simplesmente. Vocês duas são figuras públicas, lembram? A entrada para a área de preservação era guardada por um funcionário que checou os crachás sem muito interesse. A trilha à frente dividia-se em várias direções. Para onde agora? Perguntou Luciana. Helena retirou do bolso a chave dourada que sua mãe deixara. No chaveiro da tartaruga havia um pequeno número gravado que ela não notara antes. 17. Trilha. 17, concluiu, apontando para uma placa direcional. Deve ser por ali. A trilha serpenteava entre a vegetação costeira, ocasionalmente revelando vislumbres do mar. Após 20 minutos de caminhada, chegaram a uma pequena clareira onde uma casa de madeira sobre palafitas erguia-se discretamente, camuflada pela vegetação circundante. Na varanda, uma cadeira de balanço movia-se suavemente com a brisa marinha, mas não havia ninguém à vista. Helena sentiu seu coração acelerar. Aproximou-se lentamente, subindo os degraus que levavam à varanda. A porta da frente estava entreaberta. "Mãe?" chamou sua voz quase um sussurro. "Elisa?" Silêncio. As irmãs trocaram olhares apreensivos. Ricardo manteve-se alguns passos atrás, mão sutilmente posicionada próxima à cintura, onde, presumivelmente, carregava sua arma. Helena empurrou a porta, que abriu com um leve rangido. O interior era simples e acolhedor. Mobília de madeira, clara, paredes decoradas com fotografias de tartarugas marinhas, estantes repletas de livros. Uma mesa no centro da sala estava coberta de papéis, mapas e um laptop aberto. "Alguém esteve aqui recentemente", observou Luciana tocando a xícara, de café ainda morna sobre a mesa. Helena aproximou-se do laptop. Na tela, um documento aberto continha o que parecia ser a continuação da carta deixada para elas. "Minhas filhas, se estão lendo isto, significa que seguiram as pistas e encontraram meu refúgio. Não posso expressar o quanto sinto por todos. Estes anos de ausência, por todas as mentiras. Cada dia longe de vocês foi uma tortura que apenas suportei na esperança de, eventualmente, poder fazer justiça e talvez, um dia, reconstruir o que perdemos. O pendrive que guardei por tanto tempo contém evidências suficientes para desmantelar não apenas o esquema original dos anos 90, mas sua evolução atual. Nomes, datas, contas offshore e gravações de reuniões. Tudo está lá, incluindo o envolvimento de seu pai. Roberto não começou como parte do esquema. De fato, ele realmente queria denunciá-lo quando nos conhecemos. Mas a ambição pode
corromper até os corações mais bem-intencionados. Pouco a pouco ele foi seduzido pelo poder, pelo dinheiro, pela influência que Guimarães oferecia. Quando descobri que estava grávida de Helena, pensei que isso mudaria tudo, que Roberto escolheria o caminho da retidão por sua família. Por um tempo acreditei que ele havia se afastado daquele mundo. Então veio Luciana, e nossa família parecia perfeita. Eu havia enterrado a jornalista investigativa para ser apenas Elisa Albuquerque, esposa e mãe. Mas a verdade tem um modo de vir à tona. Em 2008, encontrei documentos no escritório de Roberto que provavam seu envolvimento contínuo e muito mais profundo com o esquema. Confrontei-o. A discussão que tivemos naquela noite foi a verdadeira razão pela qual adoeci repentinamente. Farsa do câncer terminal foi ideia dele, uma forma de me dar uma saída discreta. O plano original era eu simplesmente desaparecer, mudar de identidade, recomeçar em outro país. Mas eu não podia ir sem garantir que a verdade eventualmente viria à luz. Então fiz meu próprio acordo com Roberto. Eu sairia de cena, mas manteria as evidências como apólice de seguro. Se algo acontecesse a vocês duas, tudo seria revelado. Por 15 anos, mantivemos esse equilíbrio tenso. Observei vocês de longe através de recortes de jornais, notícias online, relatórios ocasionais de Maria. Vi Helena seguir seu próprio caminho, sempre questionando. Vi Luciana buscar desesperadamente a aprovação de Roberto, repetindo padrões que me partiam o coração. Há 3 semanas, o pendrive foi roubado de meu esconderijo em Paraty. No mesmo dia, recebi um aviso anônimo. Sabemos que você está viva. Em breve, nem isso será verdade. Não estou mais na casa quando vocês chegarem. Precisei me mover novamente, mas deixei algo para vocês. A verdadeira evidência. O pendrive roubado era uma isca. Continha apenas fragmentos, suficientes para parecer valioso, mas não para derrubar ninguém. A evidência real está com a única pessoa que sempre soube a verdade, desde o início. Alguém que vocês conhecem bem, mas nunca realmente viram. Encontrem-me onde tudo começou. Onde a arquiteta conheceu o jovem empreendedor. Onde a mentira nasceu e onde a verdade finalmente pode ser libertada. Com amor infinito, mamãe. Helena terminou de ler, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Luciana, ao seu lado, segurava o braço da irmã com força crescente. Onde tudo começou, murmurou Helena. Onde a arquiteta conheceu o empreendedor. O escritório. Original da construtora, concluiu Luciana. Na Barra Funda, em São Paulo. O prédio abandonado que papai se recusa a vender por valor sentimental. Um ruído do lado de fora alertou-os. Ricardo, que observava pela janela, sinalizou urgência. Temos companhia. 3 homens armados aproximando-se. Pela trilha. Helena salvou rapidamente a carta num pendrive que carregava, fechando o laptop em seguida. Existe outra saída? Perguntou a Ricardo. Ele apontou para os fundos da casa. Deve haver uma trilha de serviço. Essas reservas sempre têm rotas alternativas para emergências. Mal tinha terminado a frase, quando a porta da frente foi violentamente aberta. Um homem de terno escuro, o mesmo que Helena vira brevemente no carro em Maceió, entrou com arma em punho. Para surpresa das irmãs, Ricardo não sacou sua própria arma. Em vez disso, deu um passo à frente. Demoraram, disse simplesmente. O sangue de Helena gelou. Luciana tinha razão. Ricardo os havia traído. Você... Helena começou, incredulidade e raiva, misturando-se em sua voz. Não temos tempo para isso agora, interrompeu Ricardo, virando-se para elas. Confiem em mim pela última vez, corram. Agora. Antes que pudessem reagir, ele avançou contra o homem armado, derrubando-o em uma manobra rápida. 2 outros homens entraram pela porta, mas Ricardo já estava empurrando as irmãs para os fundos da casa. Saiam daqui, gritou, engajando-se em luta corporal com os invasores. Sem alternativa, Helena puxou Luciana pela porta dos fundos. Encontraram uma trilha estreita que descia em direção à praia.
Correram como não faziam desde a infância, o som de luta diminuindo atrás delas. Um único tiro ecoou pela reserva, seguido por silêncio. Helena parou brevemente, olhando para trás, o coração disparado. Vamos, insistiu Luciana puxando a irmã. Não podemos ajudá-lo agora. Alcançaram a praia deserta, o sol começando a descer no horizonte. Sem opções de transporte, continuaram correndo pela areia, em direção ao vilarejo. Precisamos voltar para São Paulo, ofegou Helena. É lá que mamãe está. É lá que tudo vai terminar. Mas como? Eles provavelmente estão monitorando aeroportos, estradas. Como resposta à pergunta não terminada de Luciana, um pequeno barco pesqueiro aproximou-se da orla, reduzindo velocidade. No comando, um rosto familiar. Maria, a antiga governanta. Entrem, gritou ela sobre o barulho do motor. Sua mãe sabia que precisariam de ajuda. As irmãs trocaram um olhar breve antes de correrem para a água, embarcando com a ajuda de Maria. O barco imediatamente ganhou velocidade, afastando-se da costa. Para onde estamos indo? Perguntou Helena, olhando para trás, onde homens surgiam. Na praia, tarde demais para alcançá-las. Salvador, respondeu Maria. De lá, um avião particular espera. Sua mãe tem mais recursos do que imaginam. E Ricardo? Questionou Luciana, a preocupação evidente em sua voz apesar da desconfiança anterior. Maria olhou para o horizonte, seu rosto uma máscara impenetrável. Ele cumpriu seu papel. Era o plano desde o início. Enquanto o sol mergulhava no oceano, tingindo o céu de vermelho e dourado, o barco cortava as águas em direção a Salvador. A bordo, duas irmãs tentavam processar revelações que abalavam as fundações de tudo que acreditavam saber sobre sua família. Em poucas horas, estariam em São Paulo, onde sua mãe, uma mulher que haviam chorado, que haviam eventualmente esquecido, e que agora ressurgia como uma estranha familiar, aguardava para completar um círculo iniciado décadas atrás. O quebra-cabeça estava quase completo, mas as peças finais prometiam ser as mais devastadoras de todas. O pequeno jato particular pousou no aeroporto de Congonhas pouco depois das 4 da manhã. Um céu sem estrelas cobria São Paulo, a cidade ainda mergulhada na escuridão que precede o amanhecer. A bordo, Helena e Luciana despertaram de um sono agitado e breve, esgotadas física e emocionalmente. Chegamos, anunciou Maria, que permanecera acordada e vigilante durante todo o voo. Um carro nos espera na pista. Quem está nos ajudando? Maria? Perguntou Helena enquanto desciam a escada do avião. Quem tem recursos para arranjar aviões particulares, desviar de protocolos de segurança, mobilizar pessoas assim? A antiga governanta, agora claramente mais que isso, hesitou antes de responder. Sua mãe construiu sua própria rede ao longo destes 15 anos. Pessoas que acreditam na mesma causa, que querem ver o esquema desmantelado. Alguns são jornalistas, como ela era. Outros são agentes da lei desencantados com a corrupção interna. Alguns são ex-membros do esquema buscando redenção. Como Ricardo? Questionou Luciana, o nome saindo como um sussurro dolorido. Maria assentiu levemente. Ele procurou sua mãe há 3 anos, depois que a Operação Alicerce foi arquivada. Ofereceu-se para ajudar. Sabia que eventualmente vocês se envolveriam e quis estar posicionado para protegê-las quando isso acontecesse. Então ele não nos traiu, concluiu Helena, sentindo-se simultaneamente aliviada e culpada. Aqueles homens eram nossos, confirmou Maria. Uma encenação para despistar possíveis observadores. Ricardo está bem, embora tenha precisado desaparecer por enquanto. O carro que as aguardava era um sedã discreto, sem motorista. Maria assumiu o volante. Enquanto cortavam as ruas quase desertas da cidade, Helena observava o horizonte familiar de São Paulo com novos olhos. Quantos daqueles edifícios imponentes foram construídos com dinheiro desviado? Quanto da miséria nas periferias que passavam poderia ter sido aliviada com os recursos roubados por homens como Fernando Guimarães e, dolorosamente, seu próprio pai? A Barra Funda fica na direção oposta, observou Luciana, notando que Maria dirigia para a Zona Sul. Não vamos diretamente para lá, explicou Maria.
Sua mãe deixou instruções específicas. Há um último lugar que precisam visitar antes do encontro final. 20 minutos depois, estacionaram em frente a um pequeno restaurante na Vila Madalena, fechado àquela hora. Cantinho Mineiro, dizia a placa desbotada. Por que estamos aqui? Perguntou Helena, confusa. Este era o restaurante favorito de seus pais quando se conheceram, explicou Maria, abrindo a porta com uma chave que tirou do bolso. Venham. O interior era simples e acolhedor. Mesas de madeira, fotografias em preto e branco nas paredes, um balcão de madeira maciça ao fundo. Maria conduziu-as até uma mesa específica, no canto mais reservado do estabelecimento. Foi aqui que aconteceu, disse ela, indicando 2 cadeiras. Sentem-se, por favor. As irmãs obedeceram intrigadas. Maria desapareceu brevemente nos fundos do restaurante, retornando com uma pasta envelhecida. Sua mãe era frequentadora assídua deste lugar durante suas investigações. O dono, seu Joaquim, era um informante valioso. Conhecia todos os políticos e empresários que vinham aqui discutir negócios, acreditando estarem entre gente simples e, portanto, seguros. Maria abriu a pasta revelando fotografias antigas. Em uma delas, uma jovem Elisa, com cabelos mais escuros e longos, muito diferente da mãe que lembravam, sentada sozinha naquela mesma mesa, um caderno aberto à sua frente. Naquele dia, 14 de março de 1992, seu pai entrou aqui pela primeira vez. Não por acaso. Maria apontou para outra foto. Roberto Albuquerque, jovem e já elegante, aproximando-se da mesa de Elisa, aparentemente pedindo permissão para sentar-se. Papai disse que foi coincidência, murmurou Luciana. Ele sempre contava essa história nos aniversários de casamento, como o destino os uniu. Não foi coincidência, respondeu Maria suavemente. Roberto foi enviado por Guimarães especificamente para se aproximar de Elisa. Eles descobriram que ela estava investigando o esquema e decidiram colocar alguém para monitorá-la de perto. Alguém charmoso, convincente, capaz de conquistar sua confiança, talvez até seu coração. Helena sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Uma armadilha desde o início. Sim, confirmou Maria. Mas algo inesperado aconteceu. Enquanto interpretava o papel de informante, de homem íntegro horrorizado com a corrupção que testemunhava, Roberto realmente se apaixonou por Elisa. E ela por ele. Maria virou a página, mostrando mais fotografias do casal. Jantares, caminhadas pelo parque. Momentos capturados por algum observador desconhecido. Quando Elisa descobriu que estava grávida de você, Helena, Roberto entrou em pânico. Guimarães queria que ele terminasse o relacionamento, que desaparecesse depois de descobrir tudo o que Elisa sabia. Mas Roberto não podia fazer isso. Não mais. Então propôs uma alternativa. Transformaria Elisa Menezes, a jornalista investigativa, em Elisa Albuquerque, a arquiteta respeitável. Criaria uma nova identidade para ela, uma nova vida. O plano seria fazê-la abandonar a investigação por amor. E ela aceitou isso? Questionou Helena, incrédula. Não inicialmente, respondeu Maria. Houve brigas intensas, ameaças, finalmente, um meio termo. Ela abandonaria a investigação publicamente, assumiria a nova identidade, mas manteria cópias das evidências já coletadas como seguro. Que Roberto manteria distância do esquema. Mas ele não manteve, concluiu Luciana. Não, a ambição foi mais forte. Um contrato aqui, uma licitação facilitada ali, logo ele estava mais envolvido que nunca. Elisa descobriu e confrontou-o. Foi quando o acordo real foi estabelecido. Ele poderia continuar, desde que parte dos lucros fosse secretamente destinada a causas sociais. Escolas, hospitais, projetos que Elisa selecionava anonimamente. Os depósitos nas Ilhas Cayman, deduziu. Helena, não eram para a mamãe pessoalmente. Eram para projetos administrados por ela secretamente, confirmou Maria. Por anos, esse arranjo funcionou. Elisa fingia não saber dos negócios escusos de Roberto, enquanto redirecionava milhões para compensar de alguma forma os danos causados. Vocês duas cresceram. A construtora prosperou
e o equilíbrio precário manteve-se. Até que algo mudou, disse Helena. Maria assentiu gravemente. Fernando Guimarães Sr. descobriu o acordo paralelo. Percebeu que Roberto estava desviando fundos que deveriam ir para o esquema principal. E mais perigoso, descobriu que Elisa ainda mantinha as evidências originais. Enviou um ultimato a Roberto. Controle sua esposa, ou nós o faremos. O sol começava a despontar, iluminando o restaurante vazio com os primeiros raios dourados do dia. Foi quando planejaram a morte de mamãe, concluiu Luciana, para protegê-la, para proteger todos nós. Sim, confirmou Maria. Um plano meticuloso, o diagnóstico falso, a deterioração encenada, o funeral com caixão fechado. Roberto sabia que era a única forma de manter todos vivos. Elisa, vocês. Duas, ele próprio. Guimarães não podia simplesmente matar a esposa de um sócio importante sem consequências, mas uma viúva em luto seria facilmente controlável. Helena sentiu náuseas ao contemplar a elaborada mentira que moldara metade de sua vida. Sua mãe não morrera, mas fora exilada por uma conspiração que seu próprio pai ajudara a construir. Por que ela decidiu reaparecer agora? Perguntou finalmente, encarando a pergunta que queimava em seu peito. Por que, depois de 15 anos? Maria fechou a pasta cuidadosamente. Porque Fernando Guimarães Sr. faleceu. Porque o filho está a um passo da presidência. E porque... Ela hesitou. Seu pai está morrendo, Helena. Aquele colapso no escritório não foi apenas estresse. Roberto tem um aneurisma cerebral inoperável. Os médicos deram a ele poucos meses. O silêncio que seguiu era denso como concreto. Luciana cobriu o rosto com as mãos, lágrimas escorrendo por entre seus dedos. Helena permaneceu imóvel, processando a informação como um computador sobrecarregado, incapaz de gerar uma resposta emocional imediata para tamanha revelação. Ele pediu para ver Elisa uma última vez, continuou Maria suavemente, para acertar as contas antes de partir. Foi quando o pendrive desapareceu, roubado por alguém dentro da própria organização Guimarães. Alguém que descobriu sobre a reunião iminente e temia o que poderia ser revelado. Maria levantou-se, indicando que era hora de prosseguir. Sua mãe está esperando, e se minhas fontes estiverem corretas, seu pai já está a caminho do mesmo destino. Enquanto deixavam o restaurante, os primeiros sinais da cidade despertando eram visíveis. Entregas matinais em padarias, garis varrendo calçadas, executivos madrugadores correndo no Parque Ibirapuera. Eles realmente se amaram? Perguntou Helena repentinamente, enquanto entravam novamente no carro. Apesar de tudo, apesar da mentira inicial, eles realmente... Mais do que qualquer casal que já conheci, respondeu Maria com convicção. É por isso que tudo isso é tão trágico. Começou como uma operação, transformou-se em amor verdadeiro e terminou em uma separação forçada por circunstâncias que ambos ajudaram a criar. Como uma telenovela da vida real, mas sem o final feliz garantido. Ainda não chegamos ao final, observou Luciana, uma determinação nova em sua voz. O carro avançou pela cidade que despertava, levando-as ao encontro marcado há 15 anos. No antigo escritório da Barra Funda, uma família despedaçada tentaria, contra todas as probabilidades, reescrever seu último capítulo antes que o tempo se esgotasse definitivamente. O antigo escritório da construtora Albuquerque, na Barra Funda, era um edifício de 4 andares em estilo industrial, cercado por tapumes e placas de propriedade particular, proibida a entrada. Parecia abandonado, com janelas empoeiradas e uma fachada desbotada que contrastava radicalmente com a sede atual. Uma torre espelhada de 30 andares no coração da Faria Lima. Maria estacionou a uma distância segura, verificando os arredores com atenção de veterana. Não vejo movimentação suspeita, comentou. Mas isso não significa que estamos sozinhas. Como entramos? Questionou Luciana, observando os portões trancados e as câmeras de segurança ainda funcionais. Maria sorriu levemente, tirando um cartão magnético do bolso. Sua mãe manteve alguns acessos importantes ao longo dos anos.
Aproximaram-se discretamente, utilizando uma entrada lateral parcialmente ocultada por vegetação não aparada. O interior do edifício era um estranho contraste. Obviamente abandonado, com móveis cobertos por panos brancos empoeirados e pilhas de documentos antigos, mas simultaneamente mantido, sem infiltrações graves, sem deterioração estrutural, como um mausoléu preservado. Papai manteve isso como uma espécie de santuário, observou Helena, passando os dedos por uma mesa que reconheceu das fotografias de família. Sei que recusou ofertas milionárias por este terreno ao longo dos anos, o local onde tudo começou, murmurou Luciana. Tanto o império quanto a mentira. Maria as conduziu pela escada até o 3º andar, onde ficava a antiga sala da presidência. A porta estava entreaberta, uma luz suave vindo do interior. Ela está esperando, disse Maria, parando. A partir daqui, vocês seguem sozinhas. Este momento pertence apenas a vocês 3. Helena respirou fundo, trocando um olhar com Luciana. Anos de raiva, confusão, luto e agora esperança misturavam-se em seu peito como produtos químicos instáveis, prontos para reagir em proporções imprevisíveis. Vamos, decidiu, empurrando suavemente a porta. A sala era ampla, com janelas altas que enquadravam o horizonte de São Paulo ao amanhecer. No centro, uma mesa de reuniões oval onde, segundo a lenda familiar, foram assinados os primeiros grandes contratos da construtora. E sentada de costas para a porta, observando a cidade acordar, estava uma mulher. Não se virou quando a porta abriu, mas sua voz, aquela voz que as irmãs haviam preservado em memórias cada vez mais frágeis, preencheu o ambiente como música há muito não ouvida. Minhas meninas, simples assim. Nenhum discurso elaborado, nenhuma explicação imediata. Apenas um reconhecimento que atravessava décadas de separação. Quando finalmente girou a cadeira para encará-las, Helena e Luciana viram uma versão de sua mãe que jamais conheceram. Cabelos completamente brancos cortados em um estilo prático. Rosto marcado não apenas pelo tempo, mas por uma vida de vigilância constante. Os olhos, porém, aquele azul intenso que Helena herdara, permaneciam os mesmos, vivos, perspicazes, profundos. Vocês cresceram tão bonitas, disse Elisa, levantando-se lentamente, tão fortes. O momento seguinte fluiu como um rio, natural. As distâncias desapareceram, e Helena e Luciana encontraram-se nos braços da mãe, como se os 15 anos tivessem sido apenas um pesadelo compartilhado, do qual todas finalmente despertavam. Lágrimas silenciosas, abraços desesperados, sussurros de sinto muito, repetidos como um mantra de remissão. Por minutos incontáveis, nenhuma explicação foi necessária. Apenas a confirmação física de que estavam vivas, juntas novamente, apesar de todas as probabilidades. Quando finalmente se afastaram, olhares ainda incrédulos registrando detalhes, rugas, cicatrizes, expressões, maduras onde antes havia juventude, Elisa indicou as cadeiras ao redor da mesa. Temos pouco tempo, disse ela, a voz agora mais firme, pragmática. Roberto está a caminho, e outras pessoas também. Sabemos sobre a doença de papai, disse Luciana suavemente. Maria nos contou. Elisa assentiu, uma sombra de dor cruzando seu rosto. Quando soube, percebi que era agora ou nunca. A verdade precisava vir à tona, não apenas sobre o esquema de corrupção, mas sobre nossa família. Por que nunca nos procurou antes? A pergunta escapou de Helena como água represada encontrando uma fissura, inevitável, poderosa. Elisa fitou, a filha mais velha com intensidade. Cada dia sem vocês foi uma tortura, Helena. Mas o acordo era claro. Minha presença significaria perigo. Para vocês, para mim, para todos envolvidos. Roberto enviava notícias, fotografias quando podia. Assisti suas formaturas, seus primeiros empregos, seus relacionamentos. Tudo de longe, como um fantasma. Havia outras maneiras, insistiu Helena, a mágoa ainda pulsando. Podia ter nos levado com você, podia ter encontrado outra solução. Não havia outra solução que garantisse sua segurança, respondeu Elisa firmemente. Vocês eram menores de idade.
Estariam sempre sob a tutela legal de Roberto. E Guimarães tinha alcance suficiente para encontrar qualquer pessoa no sistema oficial. Escolas, hospitais, registros. A única forma de vocês crescerem com alguma normalidade era desconhecendo a verdade. E quanto a depois? Questionou Luciana. Quando nos tornamos adultas? Quando se tornaram adultas, estavam completamente integradas ao Império Albuquerque. Helena na diretoria regional. Você casada com o pupilo de Roberto. Como eu poderia surgir repentinamente e destruir o mundo que vocês conheciam? Elisa balançou a cabeça. Eu observava, esperava o momento certo. Queria garantir que, quando a verdade viesse à tona, vocês estariam preparadas para enfrentá-la e para enfrentar as consequências. Que consequências? Perguntou Helena. Elisa ergueu-se, caminhando até uma estante empoeirada. Removeu alguns livros, revelando um cofre embutido na parede. O império de vocês desmoronará quando estas evidências vierem à luz, disse ela, digitando uma combinação. A construtora Albuquerque. As empresas associadas, tudo construído sobre contratos fraudulentos e dinheiro desviado. Muitas pessoas irão para a prisão. Algumas já faleceram, como Guimarães Sr., mas outras estão em posições de poder ainda mais elevadas agora. Como Fernando Júnior, completou Luciana. Exatamente. Prestes a potencialmente assumir a presidência. Financiado pelo mesmo esquema que seu pai arquitetou, apenas mais sofisticado, mais difícil de rastrear. Elisa abriu o cofre, removendo um pendrive simples, quase decepcionante em sua simplicidade, considerando seu valor. Todas as provas estão aqui. Conexões, transferências, reuniões gravadas, suficiente para desmantelar décadas de corrupção sistêmica. E o que faremos com isso? Perguntou Helena, observando o pequeno objeto que sua mãe segurava como se fosse radioativo. Essa é a decisão que precisamos tomar. Juntas, como família, respondeu Elisa. Precisamos fazê-lo agora, porque... O som de um carro estacionando abruptamente interrompeu a frase. Pela janela, viram um Audi preto de onde saíam 3 pessoas. Roberto Albuquerque, visivelmente abatido mesmo à distância, apoiando-se em Gustavo, o marido de Luciana. Atrás deles, uma terceira figura familiar, Fernando Guimarães Júnior, candidato à presidência. Eles chegaram, murmurou Elisa, antes do que esperava. Helena observou o pai com emoções conflitantes. Mesmo à distância, a deterioração era evidente. A postura curvada, o caminhar inseguro, tão diferentes do homem imponente que comandava salas cheias com sua mera presença. O que fazemos agora? Perguntou Luciana, tensão evidente em sua voz. Elisa guardou o pendrive no bolso, seu rosto assumindo uma expressão determinada que as filhas reconheceram. A mesma determinação que ambas haviam herdado. Agora, enfrentamos o passado. E decidimos o futuro. Ela se virou para Helena. Você sempre foi a mais parecida comigo, questionadora, destemida. Luciana sempre foi mais como seu pai, estratégica, diplomática. Precisarei das 2 naturezas nos próximos minutos. Passos. Na escada anunciavam a aproximação do grupo. Elisa posicionou-se no centro da sala, as filhas instintivamente ladeando-a. Uma frente unida pela primeira vez em 15 anos. A porta abriu-se completamente, e Roberto Albuquerque parou no limiar, seu rosto pálido tornando-se quase translúcido, ao ver a esposa que acreditava ter perdido há tanto tempo, flanqueada pelas filhas que sempre tentara manter distantes da verdade. Elisa, ele disse, sua voz apenas um sussurro. Você está realmente aqui. Estou, Roberto, respondeu ela calmamente, para terminarmos o que começamos. Fernando Guimarães Júnior, um homem na casa dos 40 com o polido carisma dos políticos profissionais, deu um passo à frente. Uma reunião familiar tocante, comentou com falsa cordialidade. Pena que tenha que ser tão breve. Foi quando Helena notou o volume discreto sob o paletó bem cortado do político. Uma arma. Esta não seria uma negociação, seria uma eliminação. O círculo finalmente se fechava na sala onde tudo havia começado.
4 paredes testemunhas do nascimento de um império, agora prestes a presenciar seu possível colapso ou sua brutal preservação. A verdadeira reviravolta não estava no passado revelado, mas na escolha que a família Albuquerque enfrentava no presente: justiça ou sobrevivência, verdade ou poder, redenção ou continuidade. O sol de São Paulo agora iluminava completamente a sala, como um holofote natural sobre o palco onde o ato final desta história familiar estava prestes a ser encenado. Nunca pensei que veria vocês, 3 juntas novamente, disse Roberto, avançando lentamente para o centro da sala. Sua fragilidade física contrastava com a intensidade de seu olhar, ainda o mesmo homem determinado, apenas habitando um corpo que o traía, especialmente nestas circunstâncias. Circunstâncias que você ajudou a criar, Roberto, respondeu Elisa, sem hostilidade, apenas constatando um fato. Todas as escolhas que fizemos nos conduziram a este momento. Fernando Júnior posicionou-se estrategicamente próximo à porta, enquanto Gustavo permanecia ao lado de Roberto, seu olhar alternando nervosamente entre Luciana e os outros presentes. Luciana, disse ele estendendo a mão para a esposa, venha para cá, você não entende o que está acontecendo. Luciana não se moveu. Entendo perfeitamente, Gustavo. Provavelmente pela primeira vez. Helena observava atentamente a dinâmica da sala. As lealdades estavam claramente delineadas agora. Ela e Luciana ao lado da mãe. Gustavo ao lado do sogro. Fernando Júnior representando a ameaça externa que, paradoxalmente, fonia e dividia a todos. O pendrive, Elisa, exigiu Fernando Júnior, abandonando as pretensões de cordialidade. Sabemos que o verdadeiro está com você. O que roubamos era apenas uma isca. Sempre tão perspicaz como seu pai, respondeu Elisa com um sorriso frio. Sim, o verdadeiro está comigo. 15 anos de evidências detalhadas, suficiente para destruir não apenas sua candidatura, mas todo o sistema que a sustenta. E o império que suas filhas herdarão, acrescentou Fernando, um sorriso calculado direcionado a Helena e Luciana. Já pensaram nisso? O que acontecerá com a construtora Albuquerque quando essas evidências vierem à tona? Quantos empregos serão perdidos? Quantas vidas arruinadas? Vidas já foram arruinadas, rebateu Helena. Hospitais que nunca foram construídos, escolas que desabaram, pontes que cederam. O dinheiro que alimentou nossa riqueza veio desses lugares. Roberto ergueu a mão em um gesto apaziguador. Fernando, por favor, este é um assunto familiar. Ele voltou-se para Elisa. Sei por que está fazendo isso. Sempre foi a idealista entre nós. Sempre acreditou que a verdade por si só tem valor absoluto. E você sempre acreditou que fins justificam meios, respondeu ela. Que um hospital construído com dinheiro limpo no futuro compensaria 10 que deixaram de existir no presente, devido a desvios. Roberto não negou. Em vez disso, dirigiu-se às filhas. O que sua mãe não lhes contou foi o acordo que fizemos. Parte significativa dos lucros da construtora, lucros obtidos através desses contratos que ela condena, foram redirecionados para projetos sociais secretos, escolas em comunidades carentes, clínicas médicas em áreas remotas, microcrédito para pequenos empreendedores, projetos que ela mesma selecionava e administrava à distância. Robin Hood corporativo? Questionou Helena cética. Roube dos pobres através do Estado para devolver migalhas diretamente? Imperfeito, admitiu Roberto. Moralmente ambíguo, mas real. Pergunte a ela quantas vidas foram transformadas pelos projetos que financiamos. Pergunte a ela se está disposta a sacrificar o futuro desses projetos pela justiça retroativa. Elisa não desviou o olhar. Cada centavo desses projetos veio de um roubo anterior, Roberto. Não podemos construir um futuro justo sobre fundações corrompidas. Fernando Júnior verificou discretamente o relógio, sua paciência claramente se esgotando. Cenas familiares são tocantes, mas temos um cronograma. O pendrive, Elisa. Agora. Ou teremos que adotar medidas menos diplomáticas. Sua mão moveu-se sutilmente em direção ao volume sob o paletó. Gustavo empalideceu.
evidentemente não preparado para o nível de escalação que Fernando sugeria. Foi quando Roberto fez algo inesperado. Posicionou-se entre Fernando e as mulheres de sua família. Não. Haverá violência aqui, Fernando. Não contra minha família. O candidato à presidência riu incredulamente. Sua família? A esposa que fingiu a própria morte? As filhas que estão conspirando contra você? Essa é a família que está defendendo. Roberto? Sim, respondeu simplesmente. Minha família, apesar de tudo. Elisa observava o marido com uma nova expressão. Não mais a determinação fria de antes, mas uma mistura complexa de emoções. Surpresa, respeito relutante e algo mais profundo que as filhas não conseguiam nomear. O que propõe então? Roberto, perguntou ela. Vim aqui para terminar isto, de uma forma ou de outra. Roberto respirou profundamente, o esforço da confrontação claramente cobrando seu preço físico. Uma última negociação, um último acordo. Ele voltou-se para as filhas. Helena, Luciana, vocês são o futuro da Albuquerque. O que construí para vocês. Mas sempre soube que um dia teriam que decidir que tipo de futuro seria. Que tipo de escolha estamos falando, papai? Perguntou Luciana, sua voz mais firme do que qualquer um na sala já tinha ouvido. Roberto olhou para Elisa, uma comunicação silenciosa passando entre eles. O tipo de entendimento que apenas décadas de intimidade, mesmo interrompida, poderia forjar. Sua mãe e eu elaboramos um plano. Antes de meu diagnóstico, antes de tudo isso explodir, ele fez um gesto abrangendo a situação atual. Um plano de transição. A construtora Albuquerque se transformaria gradualmente, sairia de contratos governamentais problemáticos, renovaria sua liderança, estabeleceria práticas transparentes. Uma limpeza controlada, traduziu Helena, cética, para evitar o colapso total. Precisamente, confirmou Roberto, com vocês duas à frente, uma nova geração não comprometida, com os erros do passado. E as evidências contra Guimarães? Questionou Luciana. Contra todos os outros envolvidos no esquema? Roberto olhou para Elisa, que tomou a palavra. Seriam liberadas estrategicamente, não para destruir instituições inteiras, mas para remover pessoas-chave, criar espaço para a reforma genuína. E eu? Interrompeu Fernando Júnior, sua voz carregada de escárnio. Onde entro nesse adorável plano familiar? Você desiste da candidatura, respondeu Elisa diretamente. Anuncia publicamente que precisa focar em questões pessoais. Em troca, as evidências específicas contra você permanecem seladas. Fernando riu abertamente. Você realmente acha que vou abrir mão da presidência por causa de ameaças de uma mulher que nem oficialmente existe mais? De uma família desmoronando sob o peso de suas próprias mentiras? Não são apenas ameaças, disse uma nova voz. Todos se viraram para a porta, onde Maria estava parada ao lado de Ricardo, vivo, embora com um curativo visível no ombro. ATU. Transmissão ao vivo começou há 10 minutos, continuou Ricardo erguendo um smartphone. Cada palavra desta reunião está sendo transmitida para servidores seguros em 3 países diferentes, e cópias do pendrive já foram entregues a 5 jornalistas investigativos internacionais, programadas para liberação automática caso algo aconteça com qualquer pessoa nesta sala. O rosto de Fernando transformou-se em uma máscara de fúria. Seu plano de eliminação simples havia se transformado em um pesadelo logístico. Isso é chantagem, rosnou. Isso é consequência, corrigiu Elisa calmamente. Algo que homens como você e seu pai raramente encontraram. Roberto aproveitou o momento de desequilíbrio para dar o golpe final. Sua carreira política não está necessariamente acabada, Fernando. Apenas esta candidatura. Recue agora. Coopere com o plano de transição. E talvez em alguns anos, quando a poeira baixar, ele deixou a sugestão no ar, apelando para a ambição de longo prazo do político. Helena observava a negociação com crescente compreensão. Não era o cenário de justiça perfeita que idealistas desejariam. Os vilões sendo publicamente expostos, o sistema corrupto desmoronando completamente. Era algo mais complexo, uma transição calculada,
um equilíbrio entre justiça e estabilidade, entre verdade e pragmatismo. E nós? Perguntou finalmente olhando para a mãe. Você volta, oficialmente? Elisa sorriu tristemente. Não seria tão simples. Legalmente ainda estou morta. Mas... Ela olhou para Roberto. Poderíamos encontrar uma forma. Talvez não como Elisa Albuquerque renascida, mas como alguém novo. Alguém que poderia estar presente na vida de vocês abertamente. Roberto assentiu, estendendo a mão para a esposa que não via há 15 anos. Após um momento de hesitação, ela a aceitou. Não um gesto de reconciliação romântica, mas de parceria renovada com um propósito compartilhado. E quanto a nós? Luciana dirigiu-se a Gustavo, que permanecia em silêncio, processando as revelações. Nosso casamento foi parte do plano também? Uma forma de me manter na linha? Gustavo hesitou, visivelmente dividido. No início, talvez. Seu pai me posicionou, estrategicamente, mas Luciana... Ele deu um passo em direção à esposa. O que aconteceu depois foi real. Continua sendo. A tensão na sala gradualmente se transformava. Não em resolução simples. As feridas eram profundas demais. As revelações recentes demais para isso. Mas em possibilidade. A possibilidade de um novo capítulo, escrito conscientemente por todos os envolvidos. Fernando Júnior foi o primeiro a romper o momento, se ajustando a gravata como se pudesse restaurar sua dignidade junto com ela. Aparentemente não tenho muita escolha, disse friamente, mas lembrem-se, estruturas de poder não desmoronam facilmente, e pessoas como eu sempre encontram um caminho de volta. É por isso que pessoas como nós precisarão permanecer vigilantes, respondeu Helena, encontrando-se inesperadamente na posição de arquiteta não apenas de edifícios, mas do futuro da empresa familiar. Quando Fernando saiu, escoltado discretamente por Ricardo para garantir sua cooperação, o que restou na sala era apenas a família Albuquerque, Roberto e Elisa, os patriarcas separados pelo destino que eles mesmos ajudaram a moldar. Helena e Luciana, herdeiras não apenas de um império empresarial, mas de uma responsabilidade moral complexa. E Gustavo representando as ligações que, embora iniciadas por conveniência, poderiam evoluir para algo genuíno. Então é isso? Perguntou Helena, olhando pela janela para o horizonte de São Paulo. Reconstruímos tudo gradualmente? Fingimos que o passado pode ser corrigido sem ser completamente exposto? Não, respondeu Elisa, seguindo o olhar da filha. Não fingimos nada. Reconhecemos os erros. Reparamos o que puder ser reparado. Construímos algo melhor sobre as ruínas, em vez de apenas demolir sem plano para o que vem depois. Roberto, visivelmente exausto, sentou-se pesadamente em uma das cadeiras. Nunca serei capaz de compensar os anos que tirei de vocês, disse ele, olhando para as filhas, ou os danos causados por minhas escolhas. Mas no tempo que me resta, ele deixou a frase inacabada, a realidade de sua condição pairando na sala como uma presença adicional. No tempo que nos resta, completou Elisa, surpreendendo a todos. Ao sentar-se ao lado do marido, fazemos melhor. É tudo que qualquer um de nós pode fazer. Helena e Luciana trocaram olhares, não mais de raiva compartilhada ou confusão, mas de compreensão mútua. O legado que herdariam era complexo, manchado por corrupção, mas também com potencial para reparação. A mãe que recuperaram não era a santa que idealizaram na infância, nem a traidora que temeram ter descoberto, mas uma mulher real, complexa, que fizera escolhas difíceis em circunstâncias impossíveis. E o pai que sempre conheceram revelava-se igualmente multifacetado. O magnata implacável capaz de arquitetar mentiras elaboradas, mas também o homem que amara profundamente, mesmo que de formas distorcidas pelo poder e ambição. O dia avançava lá fora, a cidade pulsando em seu ritmo implacável, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes históricas. Uma família despedaçada havia se reunido novamente. Não restaurada à sua forma original, isso seria impossível, mas reconfigurando-se em algo novo. Algo imperfeito, mas consciente.
algo ferido, mas vivo. Maria apareceu na porta como a sentinela que sempre fora para esta família. Está na hora, disse simplesmente. Era hora de deixar aquele lugar de origem, de retornar ao mundo com verdades, parcialmente reveladas, e acordos cuidadosamente negociados. Era hora de iniciar o longo processo de reconstrução da empresa, da família, das relações individuais danificadas pelo tempo e mentiras. Enquanto saíam juntos do prédio, o sol de São Paulo iluminava seus rostos com clareza impiedosa, revelando linhas de preocupação, cicatrizes emocionais, olhares que carregavam tanto o peso do passado quanto a incerteza do futuro. Não era um final feliz no sentido convencional. Não havia garantias de que o plano funcionaria, que a transição seria suave, que os relacionamentos poderiam ser verdadeiramente reparados, mas era um final honesto. E talvez, para uma família construída sobre tantas mentiras, essa fosse a maior reviravolta de todas. Para onde vamos agora? Perguntou Luciana enquanto se aproximavam dos carros.